Aula número 1 de App Inventor. Para que possamos criar um aplicativo no App Inventor, é fundamental que tenhamos uma conta no Google, no Gmail. Então vamos entrar no Create Apps. Ele vai solicitar qual a conta do Gmail que eu quero utilizar. Uma vez selecionado, clique aqui em não fazer, né? Vamos colocar então um Start New Project, dá um nome de um projeto, eu vou chamar ele de Projeto 01. Então, dou um OK, ele cria, ele automaticamente abre a tela principal. Nós temos os seguintes elementos. Nós temos a nossa área de palettes. Se for dado um scroll aqui, nós vamos ver várias áreas, né? Então nós temos os nossos palettes, nós temos User Interface, onde eu tenho todos os elementos que eu posso utilizar para a interface. Esses são elementos visíveis, então eu posso colocar um botão, posso colocar um checkbox, vários elementos. Temos também a área de layout, uma área extremamente importante, porque é através dos layouts que nós vamos organizar os nossos elementos. Temos a área de mídia, onde eu tenho a parte da gravação, câmera, né? Eu tenho a gravação, reconhecimento de voz, eu tenho interpretação de texto para voz. Tem a área de desenho, que ela é basicamente para animação gráfica, então eu tenho a área de canvas, image sprite, tenho os mapas, junto com os mapas eu tenho os sensores, eu tenho o acelerômetro, né? Eu tenho o clock, que é um relógio, eu tenho o giroscópio, que o giroscópio serve para verificar, por exemplo, se houve um tombo, se o celular girou num determinado eixo. A parte do location sensor, que é a parte para utilizar junto com o GPS, e assim por diante. Nós temos a parte social, então eu posso compartilhar dados, eu posso enviar textos, posso chamar a minha biblioteca de telefones, então eu posso buscar um determinado telefone, posso mandar um determinado e-mail, posso acessar a minha agenda. Tem a parte de storage, onde eu consigo armazenar em arquivos locais, consigo trabalhar. TwinDB é um banco local. TwinWebDB eu consigo fazer comunicação externa com um banco externo. Fusion Tables são tabelas utilizadas pela Google, é um banco de dados que fica na nuvem. Tem a parte de conectividade, então eu tenho Bluetooth, eu tenho acesso web. E ainda tenho também, caso eu queira trabalhar com os robôs da Lego, eu tenho também os comandos de monitoramento e controle dos robôs. Vamos lá começar a criar uma tela. A tela que eu quero criar é uma tela de login. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o meu layout. Meu layout eu vou colocar primeiramente um layout vertical. Por que vertical? Porque eu vou colocar vários elementos aqui e eu quero que eles fiquem em sentido vertical. Notem que ele ficou somente esse quadradinho. Por quê? No width aqui, que é a largura, eu vou colocar fill parent. O que quer dizer o fill parent? Ele vai preencher sempre com a largura do celular, independente do tamanho do celular, da largura e da altura que tiver o celular. Certo? Na parte da altura aqui, eu não vou inserir nada por enquanto. Ok? Vou colocar agora dois alinhamento horizontal, dois layouts horizontais. Notem que eles ficaram, então, o horizontal dentro de um vertical. Aqui no horizontal também vou colocar com fill parent. Vou preencher sempre, é uma das melhores alternativas que eu tenho, né? Eu coloco o fill parent, dou OK, perfeito, criei. Agora podemos começar a colocar os nossos elementos. Eu vou colocar dentro de um horizontal, eu vou clicar aqui, ó, pode ver que ele fica em verde, né? Eu vou colocar um label. Junto com esse label, eu vou botar um text box. Pronto.
No outro eu também vou fazer a mesma coisa, vou colocar um label e um text box. Nesse label aqui, eu vou introduzir, eu não preciso modificar o nome dele, porque eu não vou fazer nenhuma manipulação diretamente. Então eu vou colocar só aqui em text, eu vou botar o usuário. Ok. Nesse segundo aqui, que está dentro do segundo horizontal, eu vou botar senha. Nesse caso aqui, eu estou utilizando dois text box, mas existe o password text box, que vai esconder a senha, botando asterisco para vocês, né? Por enquanto eu não vou utilizá-lo. Notem que, se eu gerar essa tela, vai ficar o campo usuário e o campo senha num alinhamento, e aqui os campos realmente de entrada de dados, eles estão sem alinhamento. Mas por quê? Porque o usuário é maior, né? O texto do usuário é maior que o texto senha. Para que a gente consiga fazer um alinhamento correto, é bem simples. Eu venho aqui no width, eu cliquei então, eu estou no label, eu cliquei no width e vou colocar, ao invés de botar um tamanho automático ou botar um fill parent, que daí ele vai distribuir ali dentro, eu vou dizer que ele vai ocupar 20% da área que tiver. Então, independente da situação, se a largura for de 100 pixels, se a largura for de 1000 pixels, ele vai distribuir, ele vai colocar dentro de uma área de 20%. Vou fazer a mesma coisa aqui, certo? Para a senha. Se ambos têm 20%, eles vão ocupar a mesma área. Aqui no texto, eu vou aproveitar e botar fill parent. Por quê? Ele preenche daí com o restante. Então, logo ele vai ocupar 80%. Né? Então, vamos lá, aqui também. Fill parent. Coloquei. Vou inserir ainda aqui dois botões. Se eu quiser botar um botão debaixo do outro, é só arrastar os botões para dentro da área. Eu faço ali. Coloquei. Cuidem que ele vai ficar em azul dentro da área. Coloquei um botão. Coloco o outro botão. Ó, ficou um debaixo do outro. Por quê? Porque eu estou dentro da área de vertical, ou seja, layout vertical. Esse botão aqui, eu vou chamar ele de BT Login. Então, eu vou renomear ele. É interessante nessa situação a gente renomear. Então, BT Login. Dei um OK. Ele vai renomear automaticamente. O texto não é renomeado. O texto eu tenho que renomear, trocar ele aqui em text, né? Então, Login. Coloquei. Notem que trocou. O botão aqui, esse... Aqui eu vou botar que é BT Cancelar. Botei o botão de cancelar. Vou botar lá o texto cancelar. Que é para sair de dentro da aplicação caso eu tenha entrado e não queira continuar. Então, cancelar. Nota que o botão aqui, o ideal fosse que ele ocupasse tudo. Então, eu vou botar o with fill parent. O outro cancelar também, o botão aqui cancelar, with fill parent. Certo? Ah, mas não está legal, porque isso aqui deveria estar no centro da tela. Então, quem é que eu tenho que dizer que o alinhamento é no centro? Se eu colocar aqui em vertical, eu posso vir aqui alinhamento horizontal, alinhamento vertical, informar center. Só que daí ele vai centralizar os elementos que estão dentro do alinhamento vertical, né? Então, do layout vertical. Só que eu não quero isso. Eu quero fazer o quê? Eu quero que os elementos que estejam dentro de screen 1 fiquem na vertical, centralizado na vertical. Center. Ele agora fez a centralização. Ok? Bem, o primeiro teste que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos mandar uma mensagem de erro caso o usuário e a senha não correspondam àquilo que nós estamos esperando. Por enquanto, nós vamos usar usuário e senha fixos. Não se faz isso. Nós vamos utilizar posteriormente buscando dentro de um banco de dados. Só que para que eu possa notificar o usuário, eu tenho um notifier, que é um componente. Notem que eu larguei ele aqui. Ele não aparece visualmente porque o notifier não é um elemento que vai ficar visível. Ele é colocado embaixo, ok? E é acrescido na minha lista de componentes. Então eu vou botar aqui, vou renomear ele para notificação.
notificação. Bem, até agora nós trabalhamos no ambiente de design, que é esse elemento aqui, então nós temos design. Lembrando, toda vez que eu clico em um elemento, ele fica em verde e as propriedades dele aparecem aqui. Dependendo qual é o tipo dele, vai ter mais ou menos propriedades. Posso colocar imagens em todos os elementos, é só clicar aqui em Image e selecionar a imagem. Depois nós vamos operacionalizar alguns testes com imagens. Agora vamos entrar na programação. A programação trabalha com blocos. Nós temos a área de blocos e a área da lógica. A área da lógica ela é montada a partir de ações. Todo e qualquer aplicativo desenvolvido por Android, ele trabalha com um elemento que é uma ação, que é uma Active. Active é uma tela, basicamente. Então eu tenho uma tela e essa tela eu tenho ações, que são as minhas intenções de execução, as minhas intents. Então, como é que nós vamos fazer? Quando eu clicar no botão de login, o que eu devo fazer? Quando eu clicar no botão de cancelar, o que eu devo fazer? Vou começar com o botão de cancelar. Eu clico aqui, aparece automaticamente todas as operações que eu posso fazer com esse elemento. Então é quando eu clicar, ou seja, when bt cancelar.click. O que eu quero fazer? Eu tenho esses elementos aqui, os built-in, que são conjuntos de comandos ou lógicas que eu posso fazer. Dentro de controls, eu tenho os comandos mais básicos, tipo if, for, while, if, then else, do e assim por diante. Eu tenho open another screen, que é para abrir uma nova tela, só que eu não quero. Eu quero fechar a minha aplicação. Então é close application. Feito isso, quando eu executar o programa, e eu clicar no botão cancelar, ele vai fechar a minha aplicação. Agora eu tenho o botão de login. Botão de login, eu clico aqui. Novamente, when button click. Notem que são blocos, certo? E aí eu estou dizendo o seguinte, eu quero fazer um if. Um if, o que eu venho? Eu tenho um control. Então eu tenho um if. Olha, e largo o if. O que eu quero colocar? Eu quero colocar o seguinte. Caso a senha seja uma senha correta, eu quero abrir uma nova tela. Caso contrário, eu quero dar uma mensagem de erro e voltar a pedir, ou seja, não sair daquela tela. Por enquanto eu não criei a segunda tela. Como é que eu faço para botar? Eu tenho um if e tenho um then, mas eu não tenho um else. Cliquem aqui nessa engrenagem. Nessa engrenagem eu tenho else if, quer dizer, um else e logo vem um if, ou só um else. É só clicar e arrastar aqui. Pronto. Então eu tenho if, then, else. Eu posso ter if, then, else, if, else, if, else, if e else. Certo? Bem, eu vou fazer uma lógica. Para que eu faça uma lógica, eu tenho o quê? Eu posso fazer um comparativo. Só que eu não vou fazer só um comparativo. Vamos supor que a minha senha eu queira que ela seja o usuário admin e a minha senha seja 1, 2, 3. Certo? Então eu tenho duas condições que devem ser verdadeiras. Então eu tenho um int. Nesse int,